Uma refinaria de petróleo, ao ser planejada e construída, pode destinar-se a dois objetivos básicos: produção de combustíveis e matérias-primas petroquímicas, produção de lubrificantes básicos e parafinas. O primeiro objetivo constitui a maioria dos casos, uma vez que a demanda por combustíveis é muitíssimo maior que a de outros produtos. Aqui é fundamental a produção em larga escala de frações destinadas à obtenção do GLP, gasolina, diesel, querosene e óleo combustível, dentre outros. Todas as refinarias brasileiras encontram-se neste grupo. O segundo grupo, de menor expressão, constitui-se num grupo minoritário, cujo objetivo é a maximização de frações básicas, lubrificantes e parafinas. Estes produtos têm valores agregados cerca de 2 a 3 vezes maiores que os combustíveis e conferem alta rentabilidade aos refinadores, embora os investimentos sejam também maiores. No Brasil, não há nenhuma refinaria dedicada exclusivamente à produção de lubrificantes e parafinas. Existem, no entanto, conjuntos dentro de alguns de nossos parques de refino que têm esse objetivo e funcionam quase como refinarias independentes. Uma refinaria produz derivados com aplicações energéticas e não energéticas. Os derivados energéticos ou combustíveis são gás combustível, utilizado na refinaria para aquecer fornos e caldeiras, gás liquefeito de petróleo, gás de petróleo liquefeito, GLP, é o gás engarrafado para uso doméstico, industrial e automotivo, produto intermediário na produção de petroquímica, aerossóis. Tem a gasolina, tem a automotiva e de aviação de pequeno porte. Tem também o nafta ou gasolina, o nafta leve é para petroquímica, o nafta médio e pesado é combustível automotivo e de aviação de pequeno porte. Tem a querosene de aviação e iluminação, o óleo diesel para transporte de carga, passageiros e marítimos leves, instalações de aquecimento de pequeno porte, óleo combustível utilizado na indústria, no transporte marítimo pesado e na geração de energia elétrica. Entre os derivados com aplicações não energéticas para uso industrial destacam-se naftas e gasóleos petroquímicos, solventes domésticos e industriais, parafinas, lubrificantes básicos, asfalto, coque. Esquema de refino. Não existem dois petróleos idênticos. Suas diferenças vão influenciar de forma decisiva tanto nos rendimentos quanto na qualidade das frações. Dessa forma, o petróleo deve ser processado e transformado de maneira conveniente, com o propósito de obter-se a maior quantidade possível de produtos de maior qualidade e valor comercial. Atingir este objetivo com menor custo operacional é a diretriz básica da refinação. As características de petróleos têm ponderável influência sobre a técnica adotada para a refinação e frequentemente determinam os produtos que podem ser obtidos. Assim, é óbvio que nem todos os derivados podem ser produzidos a partir de qualquer tipo de petróleo. Da mesma forma, não existe uma técnica de refino adaptável a todos os tipos de petróleo. A arte de compatibilizar as características dos vários petróleos que devem ser processados numa dada refinaria, com a necessidade em suprir de derivados em quantidade e qualidade que atendam a certa região de influência nessa refinaria, faz com que surjam arranjos de várias unidades de processamento para que tal objetivo seja alcançado da forma mais racional e econômica possível. O encadeamento das várias unidades de refino de processo dentro de uma refinaria é o que denominamos de esquema de refino. Tipos de processos. Os processos de uma refinaria podem ser classificados em 4 grandes grupos: processo de separação, processo de conversão, processo de tratamento e processos auxiliares. Processos de separação são sempre de natureza física e têm por objetivo desdobrar o petróleo em suas frações básicas ou processar uma fração previamente produzida no sentido de retirar dela um grupo específico de compostos. Os agentes responsáveis por estas operações são físicos, por ação de energia, sob a forma de alterações de temperatura e ou pressão, ou de massa, na forma de relações de solubilidade a solventes, sobre o petróleo ou suas frações. Uma importante característica nos processos de separação é o fato dos produtos obtidos poderem, exceto em situações de eventuais perdas ou contaminações, quando novamente misturados, reconstituir a carga original, uma vez que a natureza das moléculas não é alterada. Como exemplo destes grupos de processos podem ser citadas destilação, suas várias formas de destilação, atmosférica e a vácuo, estabilização de nafta, desasfaltação a propano, desaromatização a furfural, desparafinização, desoleificação a solvente, MIBC, extração de aromáticos e adsorção de N-parafinas. Destilação é um processo de separação dos componentes
de uma mistura de líquidos miscíveis baseado na diferença das temperaturas de ebulição de seus componentes individuais. Muito importante para uma refinaria. Utiliza-se destilação quase que na totalidade de processos de refino do petróleo e derivados. As primeiras refinarias eram, na realidade, destilarias, porque as diferentes propriedades do petróleo não eram conhecidas. O processo era descontínuo, feito em bateladas, e toda a carga era aquecida, sendo dividida em parte vaporizada, topo, e a parte líquida, fundo, independente das composições intermediárias ou absorvidas na separação. Extremamente versátil, é usado em larga escala no refino. Outros processos de separação, conversão e tratamento utilizam-na como etapa intermediária ou final de suas operações. A destilação pode ser feita em várias etapas em diferentes níveis de pressão, conforme o objetivo que se deseja. Assim, quando se trata de uma unidade de destilação de petróleo bruto, pode-se ter a destilação subatmosférica, o pré-fracionamento e a debutanização. Nesse caso, o objetivo é o seu desmembramento nas frações básicas do refino, a saber, gás combustível, gás liquefeito, nafta, querosene, gasóleo atmosférico, gasóleo de vácuo e resíduo de vácuo. Seus rendimentos são variáveis em função do óleo processado. A unidade de destilação de petróleo existe sempre, independente de qual seja o esquema de refino. É o principal processo a partir do qual os demais são alimentados. Desasfaltação a propano. Este processo tem por objetivo extrair, por ação de um solvente, propano líquido em alta pressão, o solvente é esse, propano líquido em alta pressão, um gasóleo que seria impossível de obter por meio da destilação. Como subproduto de extração, obtém-se o resíduo asfáltico, que, conforme o tipo de resíduo de vácuo processado e a severidade operacional, pode ser enquadrado como asfalto ou como óleo combustível ultraviscoso. O óleo desasfaltado, principal produto do processo, pode ter dois destinos de acordo com o objetivo do esquema de refino. Caso este seja a obtenção de combustíveis, o óleo desasfaltado deverá incorporar-se ao gasóleo pesado e ambos seguirão para a unidade de craqueamento catalítico para sua conversão em nafta e GLP. Se o objetivo for a produção de lubrificantes, então o óleo desasfaltado irá gerar, em função de sua viscosidade, o óleo básico Bright Stock, ou óleo de cilindro. Em ambos os casos, estes lubrificantes inacabados irão passar por outros processos para melhoria de qualidade. Desaromatização a furfural. Processo típico da produção de lubrificantes. A desaromatização a furfural, como o próprio nome sugere, consiste na extração de compostos aromáticos polinucleados de altas massas molares por meio de um solvente específico, no caso, o furfural. Um óleo lubrificante pode trabalhar em condições de alta e baixa temperatura, esperando-se dele um comportamento mais uniforme possível em relação à viscosidade. Sabe-se que os compostos causadores das maiores flutuações de viscosidade são justamente os aromáticos. Assim sendo, quando os aromáticos são retirados de um corte lubrificante, assegura-se uma menor variação da viscosidade com a temperatura. A propriedade que mede o inverso da variação de viscosidade com a variação da temperatura é chamada de índice de viscosidade. Quanto maior o índice de viscosidade, menor a variação da viscosidade com a temperatura. A desaromatização furfural tem então por objetivo aumentar o índice de viscosidade de óleos lubrificantes. O subproduto desse processo é o extrato aromático, um óleo pesado e viscoso que pode ser utilizado como óleo extensor de borracha sintética ou pode ser adicionado ao pool de óleo combustível da refinaria. O produto principal, o óleo desaromatizado, é estocado para seu posterior processamento na unidade de desparafinização a metil-isobutilcetona, MIBC. A desaromatização de lubrificantes era realizada no passado usando-se o fenol como solvente. Com o advento da utilização do furfural, o processo que usava fenol entrou em obsolescência. Desparafinação a MIBC, metil-isobutilcetona. O lubrificante colocado no equipamento inicialmente opera em condições ambientais de temperatura, ou em alguns casos em baixas temperaturas, uma vez que a máquina em geral não é aquecida. O óleo deve ter, então, em tais condições, possibilidade de escoamento adequado para que a lubrificação não fique comprometida, necessitando, em função disso, apresentar baixo ponto de fluidez. Para que estas características sejam alcançadas, deve-se remover as cadeias parafínicas lineares, uma vez que estas são responsáveis pela baixa fluidez do óleo. É feita com auxílio de um solvente que, em baixas temperaturas, solubiliza toda a fração oleosa, exceto as parafinas, que permanecem em fase sólida. Em face da baixa viscosidade reinante no meio, em função da grande quantidade de solvente presente, é possível fazer-se uma filtração separando-se as N parafinas.
O óleo desparafinado é enviado à estocagem intermediária, de onde seguirá para o processo de hidroacabamento, enquanto a parafina oleosa será também estocada, podendo ter dois destinos. Caso exista no conjunto de lubrificantes uma unidade de desoleificação de parafinas, ela deve ser aí processada com o objetivo de produzir parafinas comerciais. Se essa opção não existir, o destino será a sua adição ao gasóleo, que será processado no craqueamento catalítico. O solvente utilizado atualmente é a metil-isobutilcetona, MIBC. Já foram usados no passado a mistura de metil-etilcetona, MSC, e tolueno, e mais remotamente o propano líquido. A MIBC apresenta vantagens significativas em relação aos demais solventes, sendo por isso empregada atualmente. A desparafinação é certamente a mais cara das unidades de conjunto lubrificantes, em função principalmente do grande número de equipamentos existentes no processo. Desoleificação a MIBC, metil-isobutilcetona. A desoleificação a MIBC é um processo idêntico à desparafinação, apenas realizado em condições mais severas, visando remover o óleo contido na parafina de forma a enquadrá-lo como produto comercial, o que seria impossível sem essa unidade. A parafina oleosa, carga do processo, é desmembrada em duas correntes. A fração oleosa, removida pela ação do solvente e da filtração, é denominada parafina mole, e por tratar-se de um gasóleo, normalmente é enviada ao craqueamento depois de ter a MIBC removida. A parafina mole pode ser também aproveitada para a produção de geleias, óleos, vaselinas e outros produtos farmacêuticos, embora seu mercado seja bem restrito. O produto comercial conhecido como parafina dura, depois desta operação, é estocado para posterior processamento na unidade de hidrotratamento, onde finalmente é especificada. Devido à desoleificação ser quase sempre integrada à desparafinação, também por ter um porte menor, o capital investido nessa unidade é bem menor. Extração de aromáticos. A extração de aromáticos, também conhecida como recuperação de aromáticos, URA, é uma unidade que tem um objetivo semelhante à desaromatização afurfural, embora a carga, solvente, produtos e condições operacionais sejam bem distintas. Em ambas as unidades, o objetivo é extrair os aromáticos da carga por meio de um solvente. A carga é uma nafta proveniente de uma unidade de reforma catalítica bastante rica em aromáticos leves como benzeno, tolueno e xileno. Esses hidrocarbonetos têm um alto valor no mercado, uma vez que são importantes matérias-primas para a indústria petroquímica, podendo atingir preços 2 a 3 vezes superiores à nafta. A extração é feita com solvente, podendo ser o tetraetileno glicol, TEG, a N-metilpirrolidona, NMP, associada ao monoetileno glicol, MEG, ou o sulfolônio. O uso de um deles é feito em função das condições do processo escolhido. Os aromáticos extraídos, depois da remoção do solvente, são fracionados e destinados à estocagem para a futura comercialização. Os não aromáticos, depois também da remoção do solvente, são enviados ao pool de gasolina. A URA é uma unidade que confere boa lucratividade ao partir fino, devido à grande distância entre o preço de carga e dos aromáticos. A adsorção de parafinas. A unidade de adsorção de N-parafinas é própria para a remoção de cadeias parafínicas lineares contidas na fração querosene. Tais hidrocarbonetos, embora confiram uma excelente qualidade ao querosene de iluminação, são extremamente prejudiciais em se tratando do querosene de aviação, por relevarem seu ponto de congelamento quando presente em concentrações razoáveis. As N-parafinas removidas, por outro lado, são valiosas matérias-primas para a indústria petroquímica, especificamente para a produção de detergentes sintéticos biodegradáveis. Assim sendo, a adsorção de N-parafinas do querosene é um processo bastante interessante, porque não só consegue especificar adequadamente o querosene de aviação, como também produz N-parafinas. Isto é conseguido por meio de uma adsorção das cadeias lineares presentes no querosene através de sua passagem em fase gasosa num leito de peneiras moleculares. O leito captura as N-parafinas, permitindo a passagem dos demais compostos presentes no querosene. Mais tarde, numa outra etapa, os hidrocarbonetos absorvidos são removidos do leito com auxílio de um diluente separado deste, fracionados e estocados para o futuro envio à indústria petroquímica. Processo de conversão. Os processos de conversão são sempre de natureza química e visam transformar uma fração em outras ou alterar profundamente a constituição molecular de uma dada fração, de forma a melhorar sua qualidade, valorizando-a. Isso pode ser conseguido através de reações de quebra, reagrupamento ou reestruturação molecular. As reações químicas de cada processo são conseguidas por ação conjugada de temperatura e pressão sobre os cortes,
sendo bastante frequente também a presença de um agente promotor de reação denominado catalisador. Conforme a presença ou ausência deste agente, pode classificar-se os processos de conversão em dois subgrupos, catalíticos ou não catalíticos. É importante ressaltar que, devido às alterações químicas processadas, os produtos saem desses processos, se misturados, não reconstituem a carga original. Processos de conversão são, em geral, de elevada rentabilidade, principalmente quando transformam frações de baixo valor comercial, gasóleos, resíduos, em outros de maiores valores, GLP, naftas, querosene e diesel. De forma similar aos processos de separação, os de conversão também têm como característica elevado investimento para suas implantações. No entanto, principalmente processos de craqueamento térmico ou catalítico apresentam um curto tempo de retorno do capital investido. Em alguns casos, o retorno de capital pode ocorrer em cerca de um ano apenas. Como exemplo deste processo, podem ser citados o craqueamento catalítico, o hidrocraqueamento catalítico e catalítico brando, a alcoilação, a reformação e a isomerização, todos catalíticos. Dentre os não catalíticos, podemos citar processos térmicos tais como o craqueamento térmico, a viscorredução, coqueamento retardado ou fluido. Cabe ressaltar que a alcoilação e a reformação são processos de síntese e rearranjo molecular, respectivamente, enquanto os outros exemplos aqui abordados são de craqueamento. Craqueamento térmico. O craqueamento térmico é o mais antigo dos processos de conversão, surgindo logo após o advento da destilação. Seu aparecimento data do início do século XX, tendo uma importância relevante até o início dos anos 50, quando entrou em obsolescência, deslocado pelo craqueamento catalítico. Tem por finalidade quebrar moléculas presentes no gasóleo de vácuo ou no resíduo atmosférico por meio de elevadas temperaturas e pressões, visando obter-se principalmente gasolina e GLP. Gera também como subprodutos gás combustível, óleo leve, que é o diesel de craqueamento, e óleo residual, além de formação de coque. Este, por sinal, é o principal problema do processo, porque, como o coque não é removido continuamente dos equipamentos, acaba sendo acumulado, o que provoca entupimentos, obrigando assim a frequentes paradas para descoqueificação, reduzindo muito o fator operacional. Viscorredução. A viscorredução é um processo desenvolvido por volta dos anos 30, seguindo a linha do craqueamento térmico. O objetivo é a redução da viscosidade de um resíduo, que será usado como óleo combustível por meio da quebra de suas moléculas mais pesadas através da ação térmica. Para que isto ocorra sem que haja uma excessiva formação de coque, uma vez que a carga é um resíduo, as condições operacionais são sensivelmente mais brandas que as existentes no craqueamento térmico convencional. Em função da quebra de algumas moléculas, ocorre a formação de uma apreciável quantidade de hidrocarbonetos na faixa do diesel e do gasóleo, que, não sendo removidos, entrariam como diluentes do resíduo processado, reduzindo sua viscosidade. Também há, de forma semelhante ao craqueamento térmico, formação de gás combustível, GLP e nafta, porém em menor escala, em função da pouca severidade. A viscorredução teve sua fase de importância entre os anos 30 e 50, quando também foi atingida pelo advento do craqueamento catalítico e da destilação a vácuo. Atualmente é um processo considerado obsoleto em face do seu alto custo operacional e sua baixa rentabilidade. Craqueamento catalítico. O craqueamento catalítico é um processo de quebra molecular. Sua carga é uma mistura de gasóleo de vácuo e óleo desasfaltado que, submetido a condições bastante severas, em presença do catalisador, é transformado em várias outras frações mais leves, produzindo gás combustível, gás liquefeito, nafta, gasóleo leve, que é o diesel de craqueamento, e gasóleo pesado de craqueamento, que é o óleo combustível. As reações produzem também coque, que se deposita no catalisador e é queimado na regeneração desse último, gerando um gás de combustão de alto conteúdo energético, usado na geração de vapor d'água de alta pressão. O processo surgiu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, tomando um notável impulso com este conflito em face à grande necessidade dos aliados em relação ao suprimento de gasolina e material petroquímico para suas tropas. Com o fim da guerra, o craqueamento catalítico firmou-se devido principalmente à produção de nafta em maior quantidade, de melhor qualidade e com custos de produção bem inferiores aos outros processos existentes na época. É um processo destinado, por excelência, à produção de nafta de alta octanagem, o derivado que aparece em maior quantidade, de 50% a 65% do volume, em relação à carga processada. O segundo derivado em maior proporção é o GLP, de 25% a 40% do volume em relação à carga. Em menores rendimentos, temos também o óleo diesel de craqueamento, o óleo combustível de craqueamento, que é óleo decantado com clarificado, o gás combustível e o gás ácido, H2S.
O coque gerado é depositado num catalisador e queimado na regeneração. Craqueamento catalítico, também conhecido como FCC, Fluid Catalytic Cracking, é um processo de grande versatilidade e de elevada rentabilidade no quadro atual do refino, embora seja também uma unidade de alto investimento para sua implantação. Craqueamento catalítico. Craqueamento catalítico é um processo de quebra molecular. Sua carga é uma mistura de gasóleo de vácuo e óleo desasfaltado que, submetido a condições bastante severas, em presença do catalisador, é transformado em várias outras frações mais leves, produzindo gás combustível, gás liquefeito, nafta, gasóleo leve, que é o diesel de craqueamento, e gasóleo pesado de craqueamento, que é o óleo combustível. As reações produzem também coque, que se deposita no catalisador e é queimado na regeneração desse último, gerando gás de combustão de alto conteúdo energético, usado na geração de vapor d'água de alta pressão. O processo surgiu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, tomando um notável impulso com este conflito em face à grande necessidade dos aliados em relação ao suprimento de gasolina e material petroquímico para suas tropas. Com o fim da guerra, o craqueamento catalítico firmou-se devido principalmente à produção de nafta em maior quantidade, de melhor qualidade e com custos de produção bem inferiores aos outros processos existentes na época. É um processo destinado, por excelência, à produção de nafta de alta octanagem, o derivado que aparece em maior quantidade, de 50% a 65% do volume, em relação à carga processada. O segundo derivado em maior proporção é o GLP, de 25% a 40% do volume em relação à carga. Em menores rendimentos, temos também o óleo diesel de craqueamento, o óleo combustível de craqueamento, que é óleo decantado com clarificado, o gás combustível e o gás ácido, H2S. O coque gerado é depositado num catalisador e queimado na regeneração. Craqueamento catalítico, também conhecido como FCC, Fluid Catalytic Cracking, é um processo de grande versatilidade e de elevada rentabilidade no quadro atual do refino, embora seja também uma unidade de alto investimento para sua implantação. Hidrocraqueamento catalítico brando. O hidrocraqueamento catalítico brando, também conhecido como MHC, Mild Hydrocracking, desenvolvido durante a década de 80 na França e nos Estados Unidos, é uma variante do HCC, operando, porém, em condições bem mais brandas que o anterior, principalmente em termos de pressão. Sua grande vantagem é que, a partir de uma carga de gasóleo convencional, é possível produzir grandes volumes de óleo diesel de excelente qualidade sem gerar grande quantidade de gasolina. Devido ao elevado consumo de diesel no Brasil e a perspectiva de um aumento em sua demanda no final do século e nos anos seguintes, esta pode ser uma alternativa interessante para o refino no país. Embora seja um processo pouco mais barato que o HCC convencional, ainda assim sua construção requer alto investimento. Alquilação catalítica. A alcoilação catalítica ou alquilação consiste na junção de duas moléculas leves para a formação de uma terceira de maior peso molecular, reação esta catalisada por um agente de forte caráter ácido. Na indústria do petróleo, esta rota é usada para a produção de gasolina de alta octanagem a partir de componentes de gás liquefeito de petróleo, utilizando como catalisador o HF, que é o ácido fluorídrico, ou H2SO4, ácido sulfúrico. Além da gasolina de alquilação, seu principal produto é a gasolina de alquilação. A unidade também gera, em menor quantidade, nafta pesada, propano e N-butano de alta pureza. A primeira é endereçada ao pool de gasolina comum, enquanto os gases podem ser vendidos separadamente para usos especiais ou ser incorporados ao pool de GLP da refinaria. O produto alquilado vai para a produção de gasolina automotiva de alta octanagem ou para a geração de gasolina de aviação. Em petroquímica, a alquilação é largamente utilizada para a geração de intermediários de grande importância, tais como o etilbenzeno, produção de estireno, o isopropilbenzeno, produção de fenol e acetona, e o dodecilbenzeno, produção de detergentes. No que se refere à produção de gasolina de alta octanagem, este é um processo largamente utilizado em países onde a demanda por gasolina é elevada e, é claro, haja disponibilidade do GLP, matéria-prima essencial ao processo. Nessa situação são destacados os Estados Unidos, o Canadá e o México. Há também unidades dessas constituídas na Europa Ocidental e no Japão, embora em menor proporção. Reforma catalítica. A reformação catalítica, ou reforma, como é mais conhecida, tem por objetivo principal transformar uma nafta de destilação direta, rica em hidrocarburetos parafínicos, em outra, rica em hidrocarburetos aromáticos. É um processo de aromatização de compostos parafínicos e naftênicos, visando a produção de gasolina
de alta octanagem ou a produção de aromáticos leves, benzeno, tolueno e estilenos, para a posterior geração de compostos petroquímicos. O catalisador utilizado é constituído de um suporte de alumina impregnado do elemento ativo de natureza metálica, geralmente platina, associada a um ou dois outros elementos de transição, rênio, ródio ou germânio. Embora a quantidade dos elementos citados na composição dos catalisadores seja bem baixa, 1% em massa no máximo, devido ao preço desses metais, o custo do catalisador é extremamente alto. O principal produto do processo é a nafta de reforma, porém outras frações são geradas em menores quantidades, tais como gás liquefeito, gás combustível, gás ácido e uma corrente rica em hidrogênio. Esta última pode ser usada em unidades de hidrotratamento que não necessitem de grandes vazões e de elevadas purezas de hidrogênio. A reforma surgiu no início da Segunda Guerra Mundial, tendo se desenvolvido muito nos anos 50, quando, ao lado do craqueamento catalítico, era a principal geradora de gasolina de alta octanagem. Entretanto, o crescimento da indústria petroquímica, tendo a nafta como sua principal matéria-prima, fez com que o preço dessa fração aumentasse bastante, aproximando-se muito do preço final da gasolina, afetando sobremaneira a rentabilidade do processo. Hoje, esse processo não é mais considerado como interessante economicamente para a produção de gasolina. Tal raciocínio não vale, porém, se o objetivo final é a produção de aromáticos puros, BTX. Os preços destes no mercado mundial são, em média, o dobro do preço da nafta petroquímica, o que torna a reforma catalítica extremamente rentável nessa situação. Este processo é largamente empregado nos Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Constituiu-se nesta última durante muito tempo uma principal rota para a produção de gasolina de alta octanagem, superando até mesmo o craqueamento catalítico. Hoje, com o progressivo aumento do uso de gás natural na Europa e com o consequente deslocamento do óleo combustível, implementa-se o uso do FCC. Boa parte das unidades de reforma opera atualmente na produção de aromáticos e muito menos a produção de gasolina. A restrição ambiental, que limita o teor máximo de aromáticos presentes na gasolina, poderá fazer com que a nafta reformada seja banida aos poucos da constituição do pool daquele produto, ficando sua operação destinada quase que exclusivamente à produção de aromáticos. Isso já ocorre em muitas refinarias norte-americanas. Processo de tratamento. Os processos de tratamento têm por finalidade principal eliminar as impurezas que, estando presentes nas frações, possam comprometer suas qualidades finais, garantindo assim estabilidade química ao produto acabado. Dentre as impurezas, os compostos de enxofre e nitrogênio, por exemplo, conferem às frações propriedades indesejáveis, tais como corrosividade, acidez, odor desagradável, formação de compostos poluentes, alteração de cor, etc. As quantidades e os tipos de impurezas presentes nos produtos são extremamente variados, diferindo também conforme o tipo de petróleo e os cortes vão ficando mais pesados. A quantidade de impurezas cresce proporcionalmente, o que dificulta a remoção. Os processos de tratamento podem ser classificados em duas categorias, convencionais e hidroprocessamento. Os primeiros são aplicados às frações leves, enquanto o segundo grupo é usado principalmente para frações médias e pesadas. Tratamento cáustico. O tratamento cáustico consiste em uma lavagem da fração de petróleo por uma solução aquosa de NaOH, soda cáustica, ou de KOH, potassa cáustica. O objetivo deste tratamento é a eliminação de compostos ácidos de enxofre, tais como H2S e mercaptanas de baixa massas molares, RSH. Compostos sulfurados, diferentes dos mencionados anteriormente, não podem ser removidos por este tratamento. O processo consegue remover também, porém em menor escala, cianetos e fenóis, compostos que normalmente estão presentes na nafta de craqueamento. Em função das limitações do tratamento cáustico, é utilizado somente para frações muito leves, tais como gás combustível, GLP e naftas. Em casos excepcionais, pode ser empregado para o tratamento de querosene, porém com baixa eficiência na remoção de impurezas. Pode ser encontrado em seções de tratamento em unidade de destilação, craqueamento e alquilação. Uma das desvantagens do processo é o elevado consumo de soda ou potassa cáustica e a geração de grandes volumes de resíduos, soda ou potassa gasta. Tratamento Merox. O tratamento Merox consiste em uma lavagem cáustica semelhante à anterior, mas com a vantagem da regeneração da soda cáustica consumida no processo, reduzindo substancialmente o custo operacional. Em função dessa regeneração,
produzem-se disulfetos, que conforme a opção adotada possa ou não ser retirados da fração tratada. Afora isso, suas limitações e aplicações são idênticas àquelas vistas para o tratamento cáustico, e trabalha em baixas condições de temperatura e pressão. O tratamento Merox também é utilizado no processo de adoçamento, que é a redução de corrosividade de nafta de craqueamento, cujo objetivo principal é melhorar a qualidade do querosene de aviação pela transformação de compostos corrosivos, mercaptanas, em compostos não corrosivos, disulfetos. Neste tratamento é feita a lavagem cáustica do querosene, adoçamento, transformação dos mercaptanas em disulfetos nos reatores Merox e após polimento. Tratamento Bender. O tratamento Bender é um processo de adoçamento desenvolvido com o objetivo de melhorar a qualidade do querosene de aviação. Não tem por objetivo a redução do teor de enxofre, e sim transformar compostos sulfurados corrosivos, mercaptanas, em outros pouco agressivos, disulfetos. É um processo em que se conjugam lavagens cáusticas e reações com enxofre com ações de campos elétricos de alta voltagem. Não é um processo eficiente na eliminação dos compostos nitrogenados, como acontece no caso das frações da faixa do querosene proveniente de alguns tipos de petróleos. Nessa situação, opta-se por outro tipo de processo, o hidrotratamento. O tratamento Bender é pouco usado, tendendo para a obsolescência, uma vez que os modernos rumos de refino são caminhar cada vez mais no sentido dos processos de hidrogenação. O investimento necessário ao Bender é semelhante ao do tratamento Merox das naftas e querosene. Tratamento DEA. O tratamento DEA de etanolamina é um processo específico para a remoção do H2S de frações gasosas de petróleo, ou seja, do gás natural, do gás combustível e do gás liquefeito. Remove também o dióxido de carbono, CO2, que eventualmente possa estar presente na corrente gasosa. A grande desvantagem deste tratamento consiste na capacidade de regenerar a DEA, que removeu o H2S e ou CO2, produzindo uma corrente de gás ácida bastante rica em enxofre. A recuperação do enxofre é feita por meio de uma unidade denominada URE, Unidade de Recuperação de Enxofre. Da mesma maneira que os processos anteriores, o tratamento DEA opera também em condições brandas de pressões e temperatura. No ponto de maior temperatura, não são ultrapassadas 135 graus Celsius. É um tratamento obrigatório em unidade de craqueamento catalítico, onde são encontradas correntes gasosas, cujas concentrações de H2S são extremamente altas. Em correntes gasosas desprovidas de sulfeto de carbolina, SCO, a DEA pode ser substituída com vantagens pela MEA, monoetanolamina. Entretanto, este não é o caso de correntes provenientes do craqueamento. Hidrotratamento. O hidrotratamento é um processo de refino utilizando um processo de hidrogenação catalítica cuja finalidade é estabilizar um determinado corte de petróleo ou eliminar compostos indesejáveis dos mesmos. A estabilização de frações de petróleo é conseguida por meio da hidrogenação de compostos reativos presentes, como, por exemplo, olefinas. Os elementos indesejáveis removidos por hidrogenação incluem enxofre, nitrogênio, oxigênio, halogênios e metais. O hidrotratamento pode ser empregado a todos os cortes de petróleo, tais como gases, naftas, querosene, gasóleos para craqueamento, lubrificantes, parafinas, resíduos atmosféricos e de vácuo, etc. Atualmente, o processamento com hidrogênio é intensamente aplicado em refinarias modernas devido principalmente a dois fatores: necessidade de reduzir cada vez mais os teores de enxofre e nitrogênio nos derivados, uma vez que os gases de queima destes elementos SOx e NOx são altamente poluentes. Novas tecnologias permitiram a produção de hidrogênio a preços razoavelmente baixos, tornando os processos de hidrogenação econômicos. O hidrogênio pode ser obtido de uma corrente gasosa de unidade de reformação catalítica ou por intermédio de unidade de geração própria. As condições de operação dependem bastante do tipo de derivado que desejamos tratar. Assim, quanto mais pesada for a fração a ser tratada e maior o teor das impurezas, mais altas deverão ser as condições de temperatura e pressão. Os catalisadores mais empregados são a base de óxidos ou sulfetos de metais de transição, tais como níquel, cobalto, molibdênio, tungstênio e ferro, geralmente suportados em alumina, Al2O3. O suporte não deve ter características ácidas,
para que não ocorram reações de craqueamento, o que seria indesejável. A atividade dos catalisadores a ser mencionados é bastante alta e sua vida útil é também bastante longa. Quando se deseja fazer a dessulfurização de uma determinada fração, catalisadores de cobalto-molibdênio sob suporte de alumina são amplamente utilizados por sua alta seletividade, facilidade de regeneração e grande resistência a envenenamentos. Caso, contudo, deseje-se fazer também a remoção de nitrogênios, catalisadores à base de níquel-molibdênio suportados em alumina são mais eficientes. A remoção de nitrogênio normalmente é mais difícil de ser realizada que a remoção de enxofre, obrigando o uso de catalisadores mais ativos. Processos auxiliares são aqueles que se destinam a fornecer insumos à operação dos outros anteriormente citados ou a tratar rejeitos desses mesmos processos. Inclui-se neste grupo a geração de hidrogênio, que é o fornecimento desse gás às unidades de hidroprocessamento, a recuperação de enxofre, que é a produção desse elemento a partir da queima do gás ácido rico em H2S, e as utilidades: vapor, água, energia elétrica, ar comprimido, distribuição de gás e óleo combustível, tratamento de efluentes e tocha, que, embora não sejam de fato unidades de processo, são imprescindíveis a eles. Geração de hidrogênio. As modernas refinarias precisam do hidrogênio para processos de hidrotratamento e hidrocraqueamento, com o objetivo de produzir derivados mais nobres e de melhor qualidade a partir de cargas residuais. Muitas refinarias produzem uma quantidade de hidrogênio suficiente para pequenas unidades de hidrotratamento, utilizando gás residual oriundo da operação de reformação catalítica de nafta, produção de gasolina de alta octanagem ou aromáticos. Ocorre, entretanto, que nem todas as refinarias dispõem de reformação catalítica, ou, se dispõem, nem sempre o gás produzido é suficiente para o consumo. Normalmente, essas grandes unidades de hidrotratamento e hidrocraqueamento são de grande porte. Esta quantidade suplementar de hidrogênio requerido pode ser obtida através de dois processos: oxidação parcial de frações pesadas, como óleo combustível, ou reforma com vapor de frações leves, gás natural, gás combustível, gás liquefeito e nafta. Recuperação de enxofre. A unidade de recuperação de enxofre, o RE, é uma continuação natural do tratamento DEA. Esse tratamento retira o H2S do gás combustível e do GLP, produzindo uma corrente de gás ácido. Tal corrente, cujo teor de H2S é elevado da ordem de 90% em volume, pode ter dois destinos: queima no flare químico da refinaria ou utilização como carga para o RE, que também pode receber gás ácido de outras unidades, tais como hidrotratamento, hidrocraqueamento, reforma catalítica, coqueamento retardado, entre outras. A produção de enxofre é conseguida por meio da oxidação parcial da H2S, contida no gás ácido através do processo Claus. Tipos de refinaria. Com a evolução do processo